Esta celebração nesta noite, para nós é um momento ímpar. A nossa vida cristã é onde nós fazemos memória do sacrifício da morte de Cristo. Nós relembramos o grande valor que nós temos. Nós relembramos, irmãos, que Ele passou por tudo isso, por te amar, por me amar. O sangue de Jesus Cristo, Ele tem valor, irmãos. Eu estou muito feliz nesta noite por estar aqui. Me sinto já em casa, amada, acolhida, e isso é muito importante. Nós estamos vivendo um momento de grandes desafios, de uma grande mudança de Deus na nossa vida, e temos visto a mão do Senhor estendida sobre nós, sinalizando que está conosco. Mas nós precisamos da sua oração. Nós precisamos que você também abrace conosco esta causa. Eu tenho dito que esta causa é a causa do reino de Deus. Não é a causa de alguém. Não é um projeto de alguém. Quando Deus idealizou você, Ele idealizou você para extensão da sua glória, extensão do seu projeto. Quando o homem que projetou esse microfone foi para ampliar a nossa voz. E eu quero te dizer nesta noite que Deus te projetou para ampliar a sua obra aqui na terra. Então não fique aí de voz calada, não. Anuncia que o Rei dos Reis está vindo vitorioso para a vida de muitos. Ali nós estamos vivendo cada sexta-feira, irmãos, de surpresas de Deus. Cheguei no momento de dizer: Senhor, se tua presença não estiver comigo, não tem como descer. Estamos recebendo pessoas que passaram pelo vício, muitas delas ainda no vício do crack, mulheres como esta que testemunhou aqui, vidas que vêm do mundo de satanismo, bruxaria, macumbaria, e ali nós temos recebido e está já conosco, libertos pelo poder da palavra de Deus. E para mim foi em cada momento quando eu recebo uma vida para fazer uma ministração de aconselhamento, a gente pega aquelas vidas e marca durante a semana para estar ali ministrando, aconselhando, discipulando, ensinando, e Deus vai nos enchendo de amor. Vidas que teve uma que nós ministramos, irmãos, não havia um pacto do inferno que ela não havia feito, mas aquela mulher olha para mim e diz assim: me ajude, pastora, me ajude, eu quero Jesus. E nesse último culto havia 3 pessoas espíritas, uma mulher católica, e ela liga para mim no dia seguinte do sábado e diz assim: irmã, você me recebe na sua casa quarta-feira, eu quero aceitar Jesus. Aleluia! Eu disse: amém, eu vou te receber, tal hora você vem na minha casa, eu vou te receber, estarei um momento de ministração com você. Ela disse: eu só tenho uma Bíblia católica. Eu digo: traga a sua Bíblia católica. Ela disse: eu vou comprar uma Bíblia dos crentes. A Deus toda glória e toda honra. Deus tem te chamado, então diga para Ele: nesta noite estou aqui, Jesus. Aleluia. Que nesta noite o teu coração comece a arder e a queimar pelas almas. O campo é grande, irmãos, poucos são os ceifeiros. Então vamos deixar de picuinhas, nossas manhas, e deixa Jesus entrar na tua vida carinhosamente e trabalhar neste vaso. Se disponha para ser usado pelo Senhor e ser motivo de louvor e glória onde você chegar, na sua casa, na sua rua, onde você estiver. Abra sua Bíblia em Mateus, você vê o que é passar realmente por um momento de depressão. Depois do AVC que tive, e a trombose, eu estava ministrando ontem sobre isso, a Alprovila, e eu fiquei dependente de remédios controlados para tudo. Nem alegria eu podia ter. E de tudo eu tinha medo, de altura nem se fala. Hoje eu cheguei lá na casa da pastora, lá no seu apartamento, e olhei para baixo e disse: Jesus, já venci. Eu não podia estar no meio de uma multidão. E eu dizia: como eu vou voltar a pregar se eu tenho medo? E só sabe esta dor, irmãos, quem sente, quem já passou. Mas eu quero te dizer nesta noite: Jesus está aqui. Ele tem o remédio certo. Ele tem o alívio
Está uma grande mesa preparada para nós. Você deseja sentar nesta mesa? Então se aproxime, porque a mesa é grande, é enorme. A mesa que o Senhor preparou para nós sentarmos. Diz assim a palavra do Senhor: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não bebereis deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Diga comigo: e tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Eu tenho feito, irmãos, um percurso desde janeiro. E esse percurso me traz a memória daquilo que Jesus passou. E eu estive a semana passada em uma aula magna de um grande escritor chamado Augusto Cury. E ele, na sua palestra, na sua aula, ele falava que no momento em que ele descortinou a sua descrença de que haveria um Deus e que existia um Deus, foi no momento em que Jesus pegou a toalha e lavou os pés dos discípulos. E ele disse que a mente humana não tem condições de saber que alguém vai trair, que alguém vai te negar e vai te deixar só, e você distribuir afeto e simpatia para essa pessoa. Mas ele investiu pesado na tua vida, e este investimento é o sangue da nova aliança. E ele te convida nesta noite para ir para o monte das oliveiras, mas cante um hino. Sabe o que é isto? Abra teu coração e comece a adorar. E ele falava do que eles iam fazer. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Há uma grande mesa. Há uma grande mesa. Se você quiser já correr para Apocalipse para a gente ganhar tempo, capítulo 5, depois nós vamos ler, porque todos nós vamos sentar nessa mesa. Aleluia. E chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram por um a perguntar: porventura sou eu, Senhor? E esta pergunta vai aos nossos corações. Isso foi antes do Monte das Oliveiras. Na mesa o Senhor disse: um de vocês vão me trair. Será que sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mede comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas aí, ai daquele por intermédio que o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não ser nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus o pão e, abençoando, partiu. E Pedro, quando Jesus diz assim: olha, muitos de vocês vão se escandalizar comigo. Muitos de vocês. Daqui a pouco vocês vão se escandalizar comigo. E Pedro disse: eu não, Senhor. Eu vou contigo até a morte. Quantas vezes nós temos negado Jesus? Alguém te identifica porque tu fala como ele. Tu provou dele, tu bebeu dele. Não tem como você falar mais como o mundo. Não tem como você se misturar no mundo. O sangue de Jesus já te marcou. Mas ele não desistiu de você, então não desista. E você vê Jesus levantando homens, que foi a extensão da sua obra. Mas o mistério, irmãos, que está entre linhas aqui, é quando caminham para o Monte das Oliveiras. É nesse momento que eu entendo o silêncio.
Deus. Jesus chama os discípulos mais achegados a Ele e diz: vamos orar. Eu preciso orar. E Ele chama Pedro. E eles dormem. Jesus avisa: está chegando a minha hora. Talvez você já está sentindo que já está chegando a sua hora da vitória. A dor está grande, o coração está ardendo, mas eu quero te anunciar que a vitória que Deus está trazendo para você é uma natureza recriada em Cristo. Diga comigo: eu quero ser uma nova vida. Depois da morte vem a ressurreição, meu irmão. Eu tenho perguntado até mesmo para os meus discípulos, Carlos está aqui, quando ela me procurou e disse: você está disposta a morrer? Você está pronta para morrer? Tem outro que eu disse: eu quero te anunciar uma coisa. Ele disse: eu tenho 20 anos de crente. Eu disse: você tem 20 anos de crente, mas não sabe nem quem é Deus. Procure saber quem é Deus, conhecê-lo, depois tu me procura. E ele foi para casa. O esposo de uma irmã vive endemoniando e outras coisas mais, e ele não para. A esposa dele, fui hoje, antes de vir para cá, eu fui visitá-lo. Disse: ele não para de procurar Deus, Marta, é lendo, é cantando. Eu disse: Deus, eu quero te conhecer. Eu disse: você está disposto a morrer? Ele disse: eu quero morrer, mas eu quero te dizer que depois da morte vem a ressurreição. Eu disse a ele: coloque uma plaquinha: eu estou em obras, eu estou em reforma, ninguém pode passar por aqui e atrapalhar essa obra. Diga comigo: eu estou em construção. Aleluia! Vamos para o Monte das Oliveiras. Lá você pode até chamar alguns mais íntimos, mas não se decepcione, eles podem dormir. E Jesus disse: não podeis velar uma hora comigo. Uma hora eles podem dormir. Vai ser nesse momento que talvez você vai querer dizer: Senhor, passa de mim este cálice. Senhor, passa de mim este cálice. Mas diga comigo: eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Se um escritor desse descobriu cientificamente que você tem uma inteligência que ele chama emocional, é a inteligência divina, sobrenatural, que faz com que você não desista da vida e saiba que aquela dor, há um Deus no céu que pode sanar, não a morte. Como ele mesmo diz, que mesmo o mais miserável dos homens, que ele diz que ele tem homens milionários, bilionários, celebridades que hoje ele trata, que daqui a pouco está tirando a sua própria vida, tem tudo, mas não tem nada, vive num caos da vida. Você tem a inteligência divina. Bata assim no teu coração: eu tenho a inteligência divina. Só basta você mergulhar nessa graça. Só basta você dar um mergulho hoje na graça, e você vai sair um novo homem, uma nova mulher. Não podeis velar uma hora comigo? Vela nesta noite com Jesus, e você vai ver que coisa maravilhosa. E você vai poder dizer: Senhor, não faça a minha vontade, faça a tua. E ali começa o caminho da via dolorosa. É o caminho da restauração. É um caráter alinhado em Deus. É emoções equilibradas em Deus. É pensamento pensando o que Deus está pensando a teu respeito, e não se preocupando com o que os outros estão pensando, o que os outros estão querendo dizer, mas o teu pensamento está ligado com o Senhor, e sabe que os pensamentos dele é de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Você tem convicção que Deus te chamou e que sabe que os pensamentos de Deus é de paz, e por isso você está no centro da sua vontade. Vai para a via dolorosa. Nesse momento a gente vê a cena sendo constrangido o sirineu para ajudar a Jesus carregar. Isso acontece conosco. Deus sempre levanta alguém quando a cruz está muito pesada. Esse momento que é todo seu e de Deus, mas vai até o fim. Você vai poder dizer assim: Pai, perdoa estes que estão fazendo isso. Eles não têm noção do que eles estão fazendo. Irmãos,
não sou mais minha, não. Eu sou de Deus. É Cristo que vive em mim. O valor da vida que eu tenho hoje é Cristo, e se morrer é Cristo. Você pode caminhar e dizer: nada vai me impedir, porque eu trago sobre mim as marcas de Cristo. Será que você pode dizer nesta noite: eu trago sobre mim as marcas de Cristo, como Paulo? Nada mais vai impedir. Não é a perseguição, não é a calúnia, não é a cara feia. Nada disso vai lhe impedir. Você vai chegar lá. Depois da morte vem a ressurreição para uma nova vida. Aleluia. E esta noite que é uma nova vida em Cristo Jesus. Oh, aleluia. Fica de pé em nome do Senhor. A luz da terra foi Ele que formou. Mas o que a Bíblia diz? Era sem forma, era vazia. Mas quando Deus começou a liberar a palavra, a terra se deu forma. A porção seca saiu sobre as águas. Ele disse: haja luz. Haja luz aqui neste lugar. Haja luz, haja luz. Haja luz. Sabe o que é luz? É libertação, é entendimento, é conhecimento. E Ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então seja livre nessa noite. Seja livre. Deus não te projetou para ser escravo. Você é livre, minha irmã. Veja essas cadeias sendo abertas, essas algemas caindo diante dos teus olhos que ainda existem. Em nome de Jesus. Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia. Se desprenda agora de você mesmo. Olha a nova vida surgindo aí. Olha a nova vida. Senta na mesa. A mesa é enorme. Entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E
não desista.